Bom, gente, aqui a gente tem que entender o que é uma função de segundo grau, como identificar uma função de segundo grau. Primeiro, né? A gente viu lá na função de primeiro, foi definido o que é função. O que é função? É quando você relaciona uma grandeza com a outra. Aí eu dei uma ideia de função de primeiro, que era quando você está dentro de um carro e você vai de um lugar para o outro, onde você analisa ali o que? A distância e o tempo. E aí você faz uma tabela relacionando a distância e tempo, como se fosse pares ordenados, como se fosse não, são coordenadas, aonde no plano, você colocando esses pontos, e formaria uma reta. Né? E aí dessa forma que a gente identifica uma função de primeiro. Uma função de segundo grau, em vez de ser uma reta, ela vai ser uma parábola, certo? No gráfico, a gente identifica uma função de segundo grau dessa maneira, através do gráfico, tá? Existe outra maneira de a gente identificar uma função de segundo grau, que é através da lei de formação. Então a gente tem o que? Duas formas, né? Através do gráfico e através da lei de formação ou função de segundo. Né? No caso aqui no gráfico, a gente sabe que já é o que? Uma parábola. Na lei de formação, a gente tem y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, de uma forma geral. Ou então, no lugar do y, ele vem f de x. De uma forma geral, é assim, onde no lugar de A, B e C são números. Tá? E a gente vai ver um exemplo aí de resolvendo algumas questões, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Aqui a gente tem uma função de segundo grau, né? Representada numa lei de formação. Como é que eu sei, olhando para cá, que isso aqui é uma função de segundo? Porque eu tenho isso aqui me diz, eu tenho uma onde o expoente maior é 2. Então, quando o expoente maior é 2, então é porque ela é uma função de segundo grau. Tá? Da mesma forma que a gente identifica uma equação de segundo, né, que também é você olhar pelo maior expoente, ser 2, também uma função de segundo é dessa maneira. A diferença de uma função de segundo para uma equação de segundo é porque aqui, em vez de ser f de x, é zero, que é o que a gente vai ver aqui, ó, no zero da função. Quando eu quero o zero da função de segundo grau, eu estou dizendo o seguinte, eu quero saber qual é o valor de x, ou quais são os valores de x nesse caso, porque uma função de segundo vão ter dois valores para x, quando y for zero. Então vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Que isso aqui pode ficar desse lado, que é a equação de segundo. Aí você resolve. Lembrando da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que eu deixei um vídeo, né, para vocês assistirem sobre a equação de segundo, né, do professor. Aí que a gente só está recapitulando.
Bom, a partir daí eu percebo que eu preciso do delta. A gente lembra de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores. O b, vai ser, quem é b, quem é a, quem é c, como é que eu substituo isso? Relembrando, o a, ele é o que fica perto do x ao quadrado. O b, ó, o sinal vai junto, é o que fica perto do x. E o c é o que fica sozinho, ok? E aí você identifica dessa maneira. O a, vou colocar aqui de vermelho. O a, ele vai ser menos 1. Ah, professor, mas aqui não tem 1, só tem sinal de menos. Quando não tem, é como se tivesse 1, ok? O b é 2. E o c é 3. Então, vamos lá. B é 2, né? Então vai ficar 2 elevado a 2 menos 4 vezes A, que é menos 1, então entre parênteses. E o C é 3. Substituir. Aqui vai ficar delta igual a 4. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. Esse menos com esse menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. Então, delta vai ser igual a 16. O que a gente faz agora? Encontramos o valor de delta aqui, ó. A gente vai substituir. Vai ficar menos. A gente vai substituir logo todos esses aqui. O B, a gente viu aqui que o B é que vem próximo do x. Então é 2. Mais ou menos raiz quadrada de 16 dividido por 2, que é o daqui, vezes o A, que é menos 1. Resolvendo, fica menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. E aqui dá menos 2. Aí aqui a gente tem um x' e o outro x duas linhas. Por quê? Porque uma eu vou fazer com mais, outra eu vou fazer com menos. Menos 2 mais 4 dividido por 2, menos 2 menos 4 dividido por, no caso, como é menos 2, né? Então menos aqui e menos aqui, tá? Aí aqui vai ficar 2, dá menos 1, ok? E aqui embaixo, menos 6, tá? Ó, menos 2 com menos 4, a gente junta os dois negativos, que dá menos 6. Aí, dividido, que dá mais, né? Menos com menos dá mais, 6 dividido por 2 é 3. Não coloquei o mais porque a gente já sabe que o 3, para ele ser positivo, não precisa colocar o sinal. Aí encontramos o zero da função. O que é o vértice? Tá? A gente primeiro está encontrando para depois saber para que serve. Tá bom? Vamos lá. O que é o vértice? Que é valor máximo ou mínimo de uma função de segundo grau. Aqui. O vértice, ele tem uma fórmulazinha, certo? Também. A fórmula é o seguinte, é o x vértice e o y vértice. Porque o vértice, ele é uma coordenada onde eu tenho o x e o y. O x vértice, ele é menos b sobre 2a. E o y vértice, ele é menos delta sobre 4a. Ok? Beleza. Aí o que eu faço?
para encontrar o x vértice e o y vértice. Da mesma forma, eu vou somente substituir. Então, ó, menos a fórmula, o b é 2 vezes o a. O a é quanto? Menos 1, então entre parênteses. A gente resolve aqui, ó. Menos 2. Aqui, menos 2 igual a 1. Menos com menos é mais, 2 dividido por 2 é 1. Y vértice. A gente tem delta é quanto? A gente olha bem aqui, ó. Delta é 16, tá? Delta não é 4, delta é 16. Então a gente vai vir para cá. Menos 16 dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Aí vai ficar menos 16, aqui embaixo menos 4. Menos com menos é mais, 16 dividido por 4, 4. Bom, assim você encontra o vértice, tá? Então, a gente tem aqui, o vértice vai ser x é 1 e o y é 4. Pronto, encontrou o vértice. Valor máximo ou valor máximo ou mínimo de uma função de segundo grau. Tá beleza? Ok. Bom, gente, a construção do gráfico é o que a gente vai ver depois, tá bom? Vamos ver agora. Pronto, vamos lá. Agora a gente vai entender como é que se constrói o gráfico a partir da lei de formação, que é essa daqui. A gente já sabe que o valor de A é menos 1, o de B é 2 e o C é 3. Beleza. A gente sabe como encontrar o zero da função, que é o que a gente acabou de fazer, né? Que é a equação de segundo grau. O vértice, que foi o que a gente acabou de fazer, aqui. Aqui é o valor de x1 e x2, né? Mas para que serve você encontrar esse zero da função e esse vértice aqui? Né? Quando a gente estuda bastante a equação de segundo grau, para que serve isso daí? Né? Na construção do gráfico é o que a gente vai precisar. Né? Então, assim, aqui eu desenhei o gráfico, a gente já sabe que a parábola ela vai representar uma função de segundo grau, é o que faz, é a característica dela, né? Um gráfico é a parábola. Mas assim, existem pontos estratégicos que se você souber, você monta aqui, esboça, constrói esse gráfico aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui, onde vocês estão vendo, deixa eu colocar aqui vermelho. Essa parte aqui, essa é exatamente o x' e x duas linhas da equação de segundo grau. Aqui, ó. Eles vão ser menos 1 e o 3. O vértice, que é essa parte aqui, ó. Onde aqui eu tenho x vértice e aqui o y vértice. E juntando aqui na interseção deles, eu tenho exatamente o tamanho da concavidade dessa parábola, esse bucho aqui, né?
se ele vai ser mais longo, se vai ser mais curto. Quem vai me dizer isso é justamente a coordenada vértice. Por que que ele é máximo ou mínimo? Porque se a parábola for dessa maneira, ela vai ter um valor mínimo possível. Se ela for assim, ela vai ter um valor máximo possível. Bom? Ok. E essa parte aqui é o C, que é esse daqui, que é justamente aonde a parábola corta no eixo Y, tá? Você precisa saber na hora que você for esboçar o gráfico. Então, assim, para construir o gráfico, tu precisa desses pontos estratégicos, tá? E saber também se a parábola vai ser para cima ou para baixo. Como é que você sabe se a parábola é para cima ou para baixo? Bom, pelo próprio formato de como as coordenadas vão estar aqui, você tem ideia, mas você consegue perceber também pelo valor de A. Se o valor de A for negativo, então a parábola é para baixo. Se o valor de A for positivo, se o valor de A for negativo, a parábola é para baixo. Se o valor de A for positivo, parábola para cima. Aí está para cima, mas aqui está negativo. Isso aqui não representa essa lei de formação. A gente vai construir agora, que é só para a gente entender os pontos estratégicos. A gente já tem o x' de duas linhas, né, aqui, ó, e a gente tem o vértice da parábola e o ponto C. Vamos colocar no plano cartesiano agora, tá certo? Vamos lá. Que é o eixo X, que é o eixo Y, que é o zero, que a gente chama de origem. Bom, o x' é menos 1. Vou colocar bem aqui então, menos 1. Já encontramos aí uma coordenada. Por que que ela é uma coordenada? Ah, professor, eu só estou vendo x. Porque na verdade, a gente sabe que quando a gente for encontrar no zero da função, esses valores de x é quando y é zero. Então, na verdade, a gente tem uma coordenada aqui que é menos 1 e 0. Aí a gente tem o 3. Vou colocar minha proporção. 3 também da mesma forma, nós temos uma coordenada que é o 3 e o 0. Tá? Que são x', x'. Ok. Nós temos também aí o eixo não, o C. Esse C, ele é bem aqui, ó, no eixo Y, um lado positivo, então é para cima. Aqui também é uma coordenada. Tá? Só que essa coordenada é quando, que no caso é quando x é zero, tá? Então se x aqui é zero, e aqui é o y, né? Então o valor de y é 3. Ok. Outra coordenada que a gente precisa é o vértice. Vamos lá. 1. Agora aqui é só uma coordenada, né? Ó. 1 no x e no y o 4. 2, 3. Só que aqui no y, então 4 bem aqui. A gente tem aqui, ó. Como é que fica essa parábola? Ela vem aqui
passa pelo eixo Y, passa pela coordenada vértice e vem até para cá. Bem feito, não dá para entender. Então a gente tem uma parábola, ela faz essa trajetória. E realmente ela fica uma parábola com a concavidade assim, né? Ou seja, a parábola para baixo. Por que é para baixo? Porque o A é negativo. Então anda para baixo. Realmente deu tudo certo. Então é isso. Pronto, gente. Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Com essa daqui, ó. Essa função. Também uma função de segundo grau, né? Porque eu sei que é uma função de segundo, porque o maior expoente dela é 2. E aqui é f de x. Ou podia ser um y, né? Então, caracteriza-se uma função de segundo. Se aqui fosse um zero e ficasse dessa maneira aqui, isso aqui é uma equação de segundo. Tá? Equação de segundo é diferente de função de segundo. Beleza, vamos lá. Zero da função. Como é que eu faço? Que é justamente essa ideia de você transformar numa equação, né? A função de segundo numa equação de segundo. Como é que fica isso? Eu quero encontrar o valor de x quando y for igual a zero, ou f de x igual a zero, certo? Então vamos lá. Então qual vai ser o valor de x, né? Vai ficar 0, eu olho para cá, copio 3x ao quadrado menos 3x mais 2. Equação de segundo. E aí eu resolvo para encontrar os valores de x. Então aqui nós temos o valor de A sendo quem? 3. O valor de B, ó, com o sinal menos 3. E o valor de C, 2. Vamos lembrar aqui da fórmula de Bhaskara. Já vamos jogar aqui delta para fazer. Então, delta vai ser B menos 3 elevado a 2 menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 2. Resolvendo isso aqui, delta vai ser menos 3 elevado a 2, 9. Aí aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 com o 2, né? Multiplicado por 2, 24. Então, menos 24. Ok? Bom, aqui o delta ele vai dar negativo, porque... Vamos lá. No caso aqui, o delta deu negativo. Quando a gente for substituir, o que vai acontecer? Menos B sobre 2A mais ou menos raiz quadrada de menos 15. Só que a raiz quadrada de menos 15 não existe. Então, o que isso significa dizer? Que não tem como encontrar o valor de x1 e x2. E aí? Como é que vai acontecer? Vamos ver. Vamos atrás agora do vértice. O vértice é x vértice, y vértice, onde a gente tem as fórmulas x vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Aí a gente tem, no caso do x vértice, menos b é menos 3, então tem o menos da fórmula, o menos do b. Então fica menos 3 entre parênteses. Aí 2a. E vai ficar
Menos com menos é mais, que é só 3. O A, ele é 3. Então vai ficar 2 vezes 3, que dá 3, embaixo 6. Simplificando por 3, dá 1 em cima e 2 embaixo. Dá 1 meio. Tá? Aí aqui a gente tem delta. Delta é menos 15. Fica menos da fórmula. Menos o 15, que é o valor de delta, dividido por 4 vezes o A, que é 3. Então fica 15 em cima, 12 embaixo. Aí vamos simplificar. Vai ficar aí por 3, né? Que dá para dividir os dois, tá? Aí vai ficar aqui em cima 5 e embaixo 4. Beleza. Aí agora vamos para a construção do gráfico. Ok? Beleza, gente. Construção do gráfico. Vamos lá. A gente tem aí o vértice, só que o x1 e x2 não deu para encontrar porque o delta deu negativo. Ok. Como é que vai ficar a construção do gráfico? Vai dar para esboçar o gráfico? O que significa dizer que não deu para encontrar o x1 e x2 porque o delta é negativo? Primeiro, tem que entender o seguinte: quando o delta é negativo, pelo fato de não encontrar nenhum valor para o x, essa parábola não vai encostar no eixo x, tá? Então, como é que fica? Fica o seguinte: vamos colocar as coordenadas do vértice. Para a gente colocar as coordenadas do vértice, pelo fato de ter dado uma fração, tu vai ter que dividir essa fração. Então, x vértice dividindo dá 0,5. O y vértice, vamos dividir aqui, dá 1, diminuiu dá 1 aqui, acrescento 0, a vírgula, 2 dá 8, sobra 2, 1,25, y vértice. Pronto, esses são os valores de cada um. Agora, vamos para cá, o gráfico. Aqui então, vamos supor que fique bem aqui assim, 0,5 do x vértice. E o y vértice ele é positivo, para cima. Então aqui vai ficar 5 quartos. No caso aqui, 1,25. Mais ou menos por aqui, 1,25. Aqui assim. Aí o que acontece? Nós temos também o valor de C, que é 2. Vou colocar aqui. O que vai acontecer com a parábola? Ela vai vir, vai encostar aqui. Pronto. Ela vai fazer isso. A parábola não encosta no eixo X. Aqui é o valor mínimo dela. A parábola é assim para cima. Por quê? Porque o A... Opa! O X não acompanha. O A ele é positivo. Ok? Isso aí acontece quando o delta é o quê? Quando o delta é negativo. Tá? Aí, por esse motivo, não encontra valores para x e aí ela fica flutuando a parada. Ok? Agora vamos para o último exemplo. Agora a gente tem aqui essa função.
Primeiro passo, o zero da função. O que é o zero da função? Você encontrar o valor de y, caso o valor de x, quando y é zero, ou f de x é zero. Então, no caso, fica 0, que é igual a x ao quadrado, mais 4x mais 4. O que você faz agora? Bom, a gente vai para a básica. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. A gente vai para delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a b. O b, quem é b? Vamos deixar bem definido aqui. O a, o b e o c. A, como não tem aqui, é 1b mais 4 e c também mais 4. Então, b é 4. Então, fica 4 elevado a 2 menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, vai ficar 16 desse lado, do outro lado também 16. E aí, quando você subtrai, dá zero. Como é que fica aqui em Bhaskara? Você tem aqui menos b, que é 4, mais um menos. Raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes o a, que é quanto? 1. Então, vai ficar, independente do valor aqui, ó, sendo mais ou menos, como é o zero, então é neutro. Que significa que vai ficar menos 4, independente se for para somar ou se for para diminuir. Aí aqui 2 vezes 1 é 2, então fica menos 2. Tanto x1 como x2 vai ser igual a menos 2, tá? Ok. Agora a gente vai para a parte do vértice. O vértice, x vértice, y vértice, x vértice, menos b sobre 2a, y vértice, menos delta sobre 4a. Vamos lá então. O b vale quanto? 4. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos 4 sobre 2, que dá igual a menos 2. No delta, delta dá 0. Menos 0 sobre 4 vezes 1, menos 0 sobre 4, que dá igual a 0. Ok? Como é que eu faço para esboçar o gráfico? Vamos fazer nesse cantinho aqui, tá? Beleza. Vamos colocar as coordenadas no plano cartesiano. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Eixo X, eixo Y. Primeiro, vamos colocar o do zero da função. Tanto x1 como x2, x1 como x2 linhas, deu menos 2. Então, a coordenada é x é menos 2 e y é 0. Onde é que fica? Parte negativa. Esse menos 2, que é o x, no eixo x, vamos supor que aqui seja menos 1, vai ficar aqui, menos 2. E o zero do y, então essa coordenada vai ficar justamente aqui. Que ele está na altura do zero. Do y. Beleza. Agora, vértice. Vértice, x vértice, menos 2, que é o x. Aqui, menos 2.
e 0. Coincidiu. Não. O vértice é menos 2 e 0. Então a gente percebeu o seguinte, que quando delta é igual a 0, a gente percebe, já estamos percebendo aí, quem já pode analisar, né? Se delta deu igual a 0, tanto o x' como o x duas linhas, como o vértice, tudo é igual. Tá? Aí a gente vai agora para o ponto C. Ponto C, 4. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Outra coordenada. Que coordenada é essa do ponto C? Só tem um 4 aqui. É quando eu tenho uma função e no lugar de x, no caso, no lugar de y ser 0, que a gente encontra o zero da função, né? É o x. O x aqui é 0, aí fica tudo 0, aí fica só o 4. Então, quando x for 0, o y é 4. Então, por isso que o C sempre vai ficar aqui. O C sempre vai ficar no eixo y. Porque a ideia é de você perceber justamente essa jogada aí, né? Qual é o valor de y quando x for 0. Você percebe aonde a parábola vai cortar no eixo y. E sempre vai ser o x. Sempre vai ser onde a parábola corta o eixo y. Beleza, pronto. E aí fica mais ou menos assim. Ok? Então é isso, a gente analisou aí todas as possibilidades que pode acontecer em uma função de segundo grau, tá na parte da construção do gráfico. Na próxima aula a gente vai ver questões contextualizadas envolvendo função quadrática.